Bom dia, salve galera. Hoje eu vou fazer a leitura comentada da lista de metas e objetivos do Círculo Filhos d'Alva. Desde sua criação, o grupo tem juntado pessoas de vários lugares diferentes, com pensamentos diferentes, culturas diferentes, opiniões diferentes. Isso tem trazido produtividade, no sentido intelectual. No entanto, tem gerado conflitos devido à influência do egrégora que atrai a atenção de pessoas que desejam ter o controle, que desejam adquirir benefício financeiro através do egrégora. Então eu resolvi criar uma lista. Já tem alguns dias que eu escrevi essa lista com as metas e objetivos principais do círculo, para que não haja uma confusão, para que não haja um conflito a respeito do foco, das intenções por trás do coletivo, para que as metas, para que o objetivo do grupo esteja explicitamente esclarecido. Então, o texto contém 10 tópicos que se referem às prioridades do grupo. O primeiro tópico do Círculo Filhos d'Alva diz o seguinte: amor é a lei, amor sob vontade. Então ela é uma lei telemita, lei de Telemann. Todo mundo deve conhecer já. Aleister Crowley, a religião telêmica, se trata de uma religião mágica, não uma religião que se foca no místico, no misticismo, mas uma religião que ultrapassa os limites da religião e se mistura com a ciência, em busca de explicações racionais, em busca de desenvolvimento de métodos que possam ser reproduzidos e que tragam resultados reais, resultados claros. E tudo isto que buscamos, os métodos que criamos, os métodos que utilizamos, e tudo isso será por baixo, será sob uma lei. Essa lei principal que regirá todas as outras leis, todos os outros propósitos, se trata do amor. Só que um amor sob a vontade. Então não se trata de uma imposição, não se trata de uma regra, não se trata de algo forçado, mas se trata de uma escolha. Se trata de uma escolha com base na vontade, porque a vontade é a essência do desejo. A vontade é a origem da força que move a todos nós. É a origem da força que move a vida como um todo. E o amor é essa força. Essa força que se apresenta a nós de diferentes formas, diferentes qualidades, diferentes intensidades. Segundo tópico: transformar a si mesmo e assim transformar o mundo por reflexo. Então, para que a primeira lei não seja ferida, o objetivo do grupo não se trata de transformar os outros, não se trata de mudar o mundo, não se trata de induzir, de afetar diretamente o mundo, mas afetar a si mesmo, transformar a si mesmo, mudar a si mesmo. Se trata de conhecer, de se transformar, de se autoconhecer, de se autotransformar de forma consciente, com um propósito em mente. E este propósito em mente é a vontade. A vontade que se usa do amor, que através do amor se realiza. E essa transformação, por consequência, devido à realidade de um mundo causal, um mundo submetido à relatividade, submetido a causa e efeito, então, ao transformarmos a nós mesmos, por reflexo, transformamos também o mundo. Porque aquilo que nós somos
é uma peça fundamental no mundo em que estamos inseridos. E esta peça fundamental é como uma engrenagem. E ela, apesar de não ser toda a máquina, ela é uma peça fundamental e, de acordo com o seu movimento, todo o funcionamento da máquina vai ser definido. Terceiro tópico: equilibrar as quatro dimensões. Equilibrar as quatro dimensões da alma, que são indivíduo, família, coletivo e meio ambiente. Então, a magia tradicional sempre usa como uma base os quatro elementos. E aqui nós temos os quatro elementos como dimensões da alma, como dimensões sociais, dimensões psíquicas, na qual a mente, a alma se expressa. Essas dimensões, elas estão presentes no indivíduo, no eu, elas estão presentes na família, que é os eus que originaram este indivíduo. Então, o indivíduo ele é um organismo, e este organismo ele tem uma origem que vem de uma família. Se trata de um conjunto de eus que deram origem a este indivíduo. Ao coletivo, que se trata de um conjunto de eus que deram origem a esta família, que deu origem a esse indivíduo. Então, o indivíduo é um organismo que foi originado por um grupo de organismos. E este grupo de organismos, por sua vez, se encontra entre um grupo maior de organismos. E este grupo maior de organismos é o coletivo, é a sociedade, são as pessoas à nossa volta, ao redor de nossa família. E quarta dimensão, o meio ambiente. Então, nós temos o organismo, os organismos originários deste organismo, os organismos originários dos organismos originários deste organismo, e temos o ambiente, que é onde os organismos estão inseridos. Se trata do contexto material, o contexto natural em que esses organismos estão inseridos. Então, nós, como organismos, estamos em um meio ambiente. E este meio ambiente é uma das quatro dimensões da alma, da psique. Então, o terceiro tópico é equilibrar essas quatro dimensões, manter elas em uma simbiose perfeita, o mais próximo da perfeição possível, através de um fluxo harmônico entre esses quatro. Quarto tópico: transcender a civilização cristã e todas as formas de preconceito racial, étnico, religioso e de gênero provenientes de sua monocultura limitada e mística religiosa colonialista, por meio da inteligência e do conhecimento. Então, quando eu falo de civilização cristã, eu falo de toda uma era cultural que se coagulou no presente, que vem de um passado de muitos séculos, que vem acumulando um padrão. E esse padrão é um padrão de preconceito racial, étnico, religioso e de gênero. Porque se trata de uma cultura colonialista em sua natureza, uma cultura imperialista e escravagista em sua natureza, que depende de escravos, se não escravos de uma forma clara, de uma forma subliminar. Se utilizam de servos, se utilizam de trabalhadores que jamais serão devidamente recompensados pelo seu sacrifício, porque esta sociedade é uma sociedade elitista. A sociedade cristã é uma sociedade elitista, que visa a superioridade de um grupo, que visa a supremacia de um grupo. E isso não se limita só a uma casta religiosa, só a uma casta cultural, mas também a uma casta racial. E de gênero também, porque se trata de uma cultura patriarcalista.
patriarcalista de forma exacerbada. E isso deve ser combatido não através de violência, não através de guerra, mas através do intelecto, através do conhecimento, através da inteligência. 5. Tópico 5. Educar-se e os outros, promovendo a união e organização coletiva em prol da ditadura do proletariado, fim da propriedade privada dos meios de produção, combate a todo tipo de opressão e exploração do trabalho, ou qualquer outro tipo de violação ao amor e à livre vontade. Então, este tópico se trata, sim, de metas comunistas, porque somos uma comunidade e precisamos viver em uma comunidade harmônica, equilibrada e justa. Para isso, é necessário que se execute uma ditadura do proletariado, uma ditadura dos trabalhadores, da classe trabalhadora, da classe mais baixa, a classe explorada, a classe oprimida precisa se unir, se organizar e usar esse poder de organização de massa que ela tem e usar contra a ditadura que já ocorre, que é uma ditadura do capital. O fim da propriedade privada dos meios de produção não se trata do fim da propriedade pessoal individual, mas da propriedade privada dos meios de produção. Então se trata de grandes latifundiários, grandes indústrias, grandes setores de produção de commodities necessários à existência humana. Então se trata de produtores de alimento, produtores de bens materiais necessários à existência. Essas grandes indústrias, elas não podem ser dominadas por uma única família, por um único grupo, por uma única pessoa. Precisam ser meios controlados pelo coletivo, precisam ser meios livres de acesso, de livre acesso, para que não haja o monopólio. Porque o monopólio é o que abre as possibilidades de dominação. Dominação de um povo sobre outro povo. Dominação de um grupo sobre outro grupo. Combate a todo tipo de opressão e exploração do trabalho. Então, o trabalho, ele é uma necessidade, mas ele jamais deve ser algo forçado, porque se trata de opressão física. Ao forçar alguém a trabalhar, você está praticando um estupro contra o organismo. Se trata de uma violência física, e isso deve ser reconhecido. Então o trabalho ele deve ser ensinado, orientado e transmitido como uma tradição e como um bem, e não como uma obrigação, não como uma imposição física. E contra qualquer outro tipo de violação ao amor e à livre vontade. Então, amor como energia de realização também é algo que não deve ser ferido, porque se trata da primeira lei. E a livre vontade, que é a vontade que faz uso do próprio amor, que faz uso da própria energia. Então, esta livre vontade também não deve ser violada. Tópico 6. Combater o capitalismo, a lógica de lucro e a desigualdade social por meio da inteligência e do conhecimento, promovendo a equidade e o amor ao próximo e a honra nas relações para com as pessoas, animais e a natureza como um todo. Então, combater o capitalismo, que é um império opressor, um império injusto, que deve ser combatido. A sua lógica de lucro, que é uma lógica de selva, de uma selva onde todo mundo come todo mundo devora todo mundo. Só que nossa sociedade se trata de uma civilização, não é?
Se trata de uma civilização, então nós buscamos ordem nessa civilização. E esta ordem é justamente para nos sobrepormos à cadeia alimentar do reino animal. Combater o capitalismo, sua lógica de lucro, desigualdade social, a injustiça social, que é mantida, preservada, promovida pelo capitalismo, por meio da inteligência e do conhecimento. Então não se trata de se utilizar a força. A força é um monopólio militar e ele é submetido aos setores que são responsáveis, aos setores públicos responsáveis pelo controle da violência. Se trata da polícia, se trata do exército e por aí vai. Esses são órgãos responsáveis sob a liderança adequada. Se trata da liderança do presidente da República, do prefeito, do governador e por aí vai. As lideranças que são responsáveis pelo controle e monopólio da violência são elas. O que buscamos aqui é o desenvolvimento intelectual. Então, o combate que buscamos é através da inteligência. Combate por meio do conhecimento. Promover a equidade. Veja bem, equidade, porque a igualdade poderia ser usada como uma justificativa para que algumas pessoas em condições diferentes tenham um benefício semelhante a outras pessoas, o que acarretaria em desigualdade. Então não resolveria o problema. Então é necessária equidade para que cada pessoa, em cada condição, em cada situação, em cada contexto, seja observada e cuidada da maneira necessária às suas condições. O amor ao próximo, a honra nas relações para com as pessoas. O amor ao próximo se trata exatamente da livre escolha de compartilhar a energia de realização da vida, que é um propósito da vida em si. A honra nas relações, porque são essas relações que permitem essa compartilha. Essas relações que possibilitam o fluxo dessa energia de realização. E isso só é possível através de honra. Porque se não houver honra, não haverá conexão verdadeira. E não haverá fluxo, não haverá amor verdadeiro. Animais, honra, amor ao próximo e honra nas relações com as pessoas, animais e a natureza como um todo. Então, a honra e o amor não devem ser oferecidos somente a pessoas, seres humanos, mas também a animais e toda a natureza. Então, até mesmo os objetos físicos, eles devem ser amados, precisam ser amados, porque eles também são parte da natureza, parte do nosso contexto, parte do nosso mundo, parte da nossa realidade. E toda a nossa realidade precisa ser um contexto de realização. E para que isso seja um contexto de realização, é preciso que seja amado e honrado. 7º tópico, promover a preservação, valorização e recuperação dos saberes e conhecimentos indígenas, assim como a proteção de seus variados povos e reconhecimento dos mesmos como verdadeiro povo nativo ancestral da terra e o verdadeiro detentor dos mitos fundadores da nação. Atualmente existem grupos que estão tentando desenvolver mitos fundadores com base na cultura estrangeira. Só que isso não deve acontecer. Nós somos o povo desta terra, nós somos nativos e os originários da nossa cultura são os indígenas. São os povos originários da nossa cultura. E é uma cultura que deve ser preservada. Não porque são múltiplas, então são muitas
culturas diferentes, por diferentes tribos indígenas que precisam ser preservadas, porque lá é que está o conhecimento adequado a essa terra. E este conhecimento que vem do povo que cresceu nessa terra, que se desenvolveu nessa terra e morreu nessa terra. E é este conhecimento que é o conhecimento adequado à sobrevivência e adaptação a esta terra, e não a cultura estrangeira. E os mitos são de extrema importância na compreensão da nossa cultura, porque se trata do senso comum, o senso comum de compreensão do cosmos. Esse senso comum não se trata de algo inferior ou medíocre, mas comum a todos. É algo comum a todos. E essa é de extrema importância. 8º tópico: concentrar e sintetizar o conhecimento ocultista, filosófico, científico, religioso, artístico, técnico e oral em um cerne multidimensional de conhecimento. Então, nós, como um círculo iniciático, buscamos a síntese de todas as dimensões do conhecimento, desde a sua materialidade até a sua espiritualidade. Então, a racionalização do conhecimento que buscamos é exatamente a síntese de todas as suas dimensões existentes. Tópico 9. Aceitar e integrar a materialidade das coisas com a sua espiritualidade em uma simbiose harmônica, rítmica e melódica. Então, aceitar e integrar os polos opostos da natureza, que se trata da energia e da matéria, do espírito e da matéria. Então, eles são polos opostos de uma mesma força, que deve ser harmônica, rítmica e melódica, para que a realização seja plena. E 10º, perscrutar os ídolos e seu simbolismo, transcendendo e combatendo todo tipo de idolatria, preservando a pureza do altar da divindade. Perscrutar os ídolos se trata de penetrar o significado por trás do símbolo presente nas imagens, nos ídolos. Não há problemas em fazer uso de imagens. Nós as usamos o tempo todo, independente de ser por um propósito espiritualista, por um propósito de entretenimento. Então, nós estamos sempre nos utilizando das imagens. Elas são necessárias ao movimento da vida. E é através da perscrutação, ou seja, penetrando o significado que há nessas imagens, é que nós vamos, então, transcender a idolatria. Então, não se trata de destruir os ídolos fisicamente, não se trata de quebrar estátuas, não se trata de derrubar imagens, mas de perscrutar, de observar com uma visão capaz de penetrar a superficialidade, capaz de penetrar a estética da imagem e alcançar o que há em seu interior, o que há no plano das ideias, alcançar o seu significado. E é isso que preserva o altar da divindade. Altar da divindade que eu me refiro é ao nosso coração, ao núcleo de concentração da energia vital, que deve ser puro e não deve ser apegado às imagens. Não deve ser apegado, porque ao se apegar às imagens, se formam os ídolos no centro do nosso coração. E esses ídolos acabam sendo idolatrados, o que acaba levando a doença, uma doença espiritual. A idolatria é uma doença, e essa doença
Afeta como pensamos, afeta como agimos, afeta como sentimos e afeta o mundo à nossa volta. Então estes são os 10 tópicos para esclarecer as metas e os objetivos do Círculo dos Filhos d'Alva.